Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Golden Pill aqui no Nova Gênesis. Esse, na verdade, foi o nosso primeiro Golden Pill aqui no canal, mas como vocês podem ver, estamos refazendo alguns vídeos que tivemos problema. Hoje nós vamos falar sobre Action Comics 554, que foi um achado providencial, né? Foi um quadrinho que surpreendeu muito quando a gente pegou ele, o El trouxe pra gente, abriu aleatoriamente e a gente viu que era uma história magnífica e que merece, sim, uma conversa aqui sobre todos os elementos que surgem nela e que trazem ótimas discussões. Eu tô aqui com a tripulação da nave multiversal Ultima Thule, El, E aí, Omega One, Beleza, pessoal? Gimel, Salve! eu sou o Double Lamed. E antes da gente começar essa conversa, eu vou pedir para você deixar um seu like aí, comenta alguma coisa, ou então vai ouvindo o vídeo e pensa em alguma coisa para comentar, para sugerir, para reclamar, tanto faz. Compartilha com seus amigos também, com outras pessoas, ajuda a gente a crescer. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para receber os conteúdos assim que saem. Bom, agora eu vou estar passando a bola de praxe aqui para o Omega One para ele falar um pouco aí o básico sobre essa HQ e a gente começa a conversar. Bem, como o Lamed já falou aí, nós vamos falar hoje sobre a Action Comics número 554, publicada originalmente no ano de 1984, de autoria do renomado Marv Wolfman, que escreveu a série Crise nas Infinitas Terras, foi responsável pela grande popularização dos Novos Titãs junto com o George Pérez, e olhem só, criou a equipe de heróis Omega Man, e também o Blade, né? Ele criou o Blade. E ela é desenhada pelo grande Joe Kane, que também criou dezenas de heróis na Era de Ouro e na Era de Prata, e foi bastante influente nos quadrinhos. No Brasil, ela foi publicada pela Panini na série Superman Lendas do Homem de Aço, Joe Kane, número 2, no ano de 2018. Essa HQ é uma grande homenagem aos criadores do Superman, Jerry Siegel e Joe Shuster, e também uma grande homenagem ao próprio Superman, né? A Action Comics, todos sabem, é a HQ original do Superman, que é lançada desde os anos 30, né? Publicada desde os anos 30. Assim como tinha a Detective Comics do Batman. Inclusive daí vem a sigla da DC, né? E nessa edição nós temos essa homenagem a esses lendários criadores do Superman. Um resumo rápido do que acontece. Vocês sabem que aqui nós não estamos nem aí para spoilers, então estão avisados. Basicamente, a história é sobre um planeta Terra com uma humanidade no século XX praticamente primitiva, em que não existem nem cidades, por não haver necessidade. Nesse mundo, os seres humanos foram atacados por uma civilização alienígena chamada Zandrianos, que nos primórdios da civilização colocou artefatos chamados pirâmides de poder, que após terem sido descobertos pelos heróis, devido ao vilão Vandal Savage estar usando o poder delas, e induzido eles a cair na armadilha de destruir um desses artefatos, que então fazem todos os heróis sumirem e a humanidade perder todo o senso de heroísmo, toda imaginação e toda e qualquer vontade de cometer violência. Os seres humanos se tornam super pacifistas, o que a princípio pode parecer algo bom, né? Mas isso faz eles não precisarem desenvolver meios para sobreviver e tecnologias. Por isso que eles não desenvolvem cidades e a civilização, né? Tornando-os presas muito fáceis para esses alienígenas que retornam para dominar a humanidade depois de fazerem isso com outros planetas. Imaginem um mundo onde a ideia de herói não existe. Entretanto, dois meninos nessa terra não são afetados pela arma dos alienígenas. Dois meninos que ainda sonham, chamados Jerry e Joey. bom, vale lembrar que essa HQ a gente vai deixar na descrição para quem quiser ler, já que ela não é uma HQ muito conhecida. Mas, dando continuidade aqui, essa HQ eu consegui enxergar ela da seguinte forma: a gente consegue interpretar esse estado primitivo que a humanidade vive
graças a toda essa simulação, essa prisão criada pelos alienígenas, né, com sua tecnologia, esse estado que a humanidade fica é um estado muito parecido com o estado atual da nossa mente, né, cara? Porque a gente vive em uma época onde a gente tem recursos tecnológicos e tal, mas a gente tem uma dificuldade imensa de criar algo novo. Existe aí dogmas aí, um status quo que se você passar dessa linha, você já é tido como louco e, enfim. E é muito interessante que os alienígenas, eles aprisionam a humanidade com a tecnologia que eles têm avançada, né? O nosso mundo não está muito diferente do que a gente vê na HQ, né? Como você falou aí, a nossa capacidade de imaginar está cada vez mais prejudicada por muitos fatores, né? Mas pela tecnologia também, como você disse. E uma outra coisa que a gente consegue relacionar muito facilmente relação ao nosso próprio mundo e essa HQ, que os homens eles estão se tornando cada vez mais dóceis, né, por essa sociedade. Eles estão sendo homens sem o virtus, né, sem o propósito, que é o que faz um homem ser um homem, que também é a capacidade de combater, né. O homem perdeu isso, né, de a capacidade de lutar contra o mal. E o homem perder seu virtus e propósito faz ele perder a imaginação, que é a conexão do homem com Deus, né? A capacidade de criar como Deus cria é a maior missão que Deus deu ao homem, né? Que para o homem criar, ele precisa ter vontade. E isso está ligado à imaginação. E na história, é isso que os alienígenas tiram das pessoas, né? Para controlar elas. E está ocorrendo no nosso próprio mundo. Homens fracos e sem capacidade de imaginar estão sendo fabricados, né, moldados pela sociedade. E talvez seja preciso um super-homem para reacender a chama da imaginação no coração dos homens. O quadrinho chega a dizer que nenhum herói em nenhuma época levantou uma espada naquele mundo, tá ligado? E aí, por eles terem esse tipo de mentalidade, a sociedade não se desenvolveu, tá ligado? Não é segredo, né? Que as guerras geram grande avanço científico sempre. E aí, nesse mundo, como isso nunca aconteceu, a sociedade é totalmente primitiva, assim. Então, os alienígenas chegam, eles encontram vilas, tá ligado? De pescador mesmo, assim. E aí, tipo, no nosso mundo é totalmente diferente, tá ligado? Porque aqui é super tecnológico. A gente é super desenvolvido tecnologicamente. Só que a verdade é essa que o ser humano, ele vive buscando a subsistência, velho. Tipo, o ser humano não passou dessa fase, tá ligado? É a fase animal, assim. Tipo, tudo que uma pessoa média faz é ou buscando a sobrevivência mesmo, tipo, pagar aluguel pra não ir parar na rua e morrer, ou buscando satisfação, né, dos prazeres aí. Então, como são, digamos, impulsos muito mais pro animal do que pro divino, digamos assim, ou do humano mesmo, a gente pode dizer. A gente pode fazer essa comparação, né, com uma sociedade agrária rural, como algo não desenvolvido, né? Uma sociedade que não passou do estágio infantil aí, engatinhando ainda, nesse quesito de não aspirar a objetivos maiores, tá ligado? Cada um fechadinho no seu aí e fazendo o que meramente os hormônios pedem, tá ligado? Isso é observável nitidamente na sociedade, que pessoas têm essas ambições que quando você vai olhar a raiz, é aquela parada de Freud explica, né? Você vai olhar a raiz, é o id, é o instinto, é o desejo básico, né? O desejo básico. E é justamente a criação que ela vai o oposto disso, né? Eu queria comentar que falando que a nossa sociedade é meio que essa HQ, né? É um espelho. Porque é mesmo. Não parece quando você lê, e mesmo quem escreveu teria essa noção, pensar assim, pô, mas esse não é o nosso mundo, é um mundo paralelo em que nunca foi criado o herói. O nosso mundo é pior.
Por quê? Porque foi assimilado. Porque tudo é pego para servir a algum propósito, né? Aí, por exemplo, nesse rumo assim mais capitalista, liberal, você tem uma coisa que a gente comenta já em vários momentos que a gente está conversando, a gente lembra, lembra com desgosto do fato de que literaturas magníficas e bélicas, marciais, como A Arte da Guerra de Sun Tzu ou o Gorin no Sho do Musashi se tornaram aconselhamento de coach financeiro, cara. Tipo, isso é ridículo. É literalmente o que acontece nessa HQ. Só que em vez de você matar, é o mesmo efeito, só que o método diferente. Em vez de você eliminar a possibilidade, porque isso é um efeito mágico, né? Você elimina a possibilidade da imaginação e do heroísmo, você parasita ele. Então você pega aquilo que deveria nutrir em nós. Caramba, né? A disciplina marcial, aspirar a novos limites, né? Viram o aconselhamento de como ganhar dinheiro para ter uma boa vida. E o Tolkien, ele comenta isso, né? Naquele poema mesmo, que ele fala do Filomito a Misomito, né? Duas coisas que eu recomendo de Tolkien, né? Porque nosso Golden Pill, falando de Tolkien, as máquinas, as cartas de Tolkien, sobre a máquina ser, na verdade, tá meio que parasitando a gente, né? Porque a gente vai se tornando inapto e as nossas funções são delegadas à máquina, e com isso a gente se torna menos humano. E com isso a gente perde até a capacidade de memória, é inegável. E tem uma parada, né, outra coisa, né, que o Tolkien fala, ele coloca no poema, e ele fala também sobre histórias de fada, é, é que esse sonho do homem por imaginação é o que levou até mesmo, é a raiz das navegações, das conquistas, das descobertas, né? E é uma coisa que você percebe no jovem hoje, quando você vai nos comentários, na seção de comentários no YouTube, você vai lá na Drunken Sailor, faz o teste aí, vai, você lá na Drunken Sailor, ou nas canções lá do Black Flag, do Assassin's Creed Black Flag, você tem essa música de pirata, os cara vê aquilo, né? E pro homem moderno que acha que a nossa vida é maravilhosa, acha ridículo, mas o jovem que ainda tem a sua imaginação, pelo menos alguma coisa dela tá ali, ele vai lá e comenta: Nossa, eu queria essa vida, tá ligado? Eu queria velejar, beber, saquear ou ser um corsário, caçar pirata, morrer sei lá, de uma doença doida lá que tinha na época, e é isso aí, tá ligado? E para conhecer muitos portos, essa coisa da aventura, ela tá muito na imaginação, e ela foi morrendo, né? E o Tolkien fala isso, né? Fala que tem o High Brasil, uma terra mítica para os irlandeses, se tornou, depois que conquistada e tornada um polo comercial, uma colônia, se tornou apenas os Brasis, né? Das Madeira Vermelha. E a gente vai se acostumando com as descobertas e foi se assentando num estado de pouca imaginação, que na HQ é caricata, né? É mais extrema. E isso é o ponto que eu acho essencial levantar. Porque isso é dito assim claramente, tem a conversa dos Andrianos ali, na 554, os Andrianos estão trocando uma ideia, eles falam, esse é o plano ensinado pelos nossos ancestrais, né? Os humanos perderam a capacidade de violência e o conceito de heroísmo. Porque os pirâmides de poder que tiram a capacidade da imaginação. Então é aí que tá, esse é o ponto que eu queria destacar. A imaginação como raiz até da nossa capacidade de ofensiva, de resistência, né? De resistir ao mal e de desbravar, entendeu? A nossa capacidade de ver além, e aí você pode imaginar tudo o resto, né? A transcendência, a religião tende a se destacar, né? Não, mas a religião ela é uma revelação. Sim, mas ela é unida à imaginação, né? Isso é o que o Tolkien traz muito, inclusive. Já aproveitando, falando de imaginação, tem uma parte muito interessante na HQ, né?
mais uma, é que onde o Joey e o Jerry, os criadores ali na história, eles estão fugindo das máquinas, né, dos alienígenas, e daí eles se abrigam ali numa caverna e eles estão discutindo como que eles podem vencer, né, esses alienígenas. E um deles fala, né, cara, talvez a gente tenha que trazer o homem o homem das nossas histórias, né, o que levanta montanhas, o homem que voa e tal. E o cara fala, tá, mas não existe, né? Como assim? É só uma história nossa, um desenho e tal. Nessa hora o Joey fala, né? Cara, talvez ele tenha vindo das estrelas, do mesmo lugar que vieram os outros, né? Que são os alienígenas, né? Isso é muito interessante, né? A gente pensar, porque aqui eles conseguem enxergar o absurdo que eles estão vivendo, né? Alienígenas vindo do espaço e aprisionando eles. Então, isso dá asas para a imaginação deles pensar em um absurdo maior, né? Só que um absurdo melhor, né? Então, tipo, é algo que não limita eles, né? A coragem e a imaginação deles não limitam eles de pensar em absurdo. Pô, se eles estão vivendo em um absurdo tão bizarro, uma loucura tão maluca, por que não pensar em um absurdo maior, melhor, algo que pode salvar eles disso, né? E, cara, para analisar, né, a situação que a gente vive, né? O absurdo que a gente vive, né, hoje, cara, pensar que só existe dois polos aí políticos, né, que sempre faz com que a gente caia na mesma, né, que a gente sempre tenha os mesmos resultados, né, a gente não consegue criar uma ideia nova, e isso é um absurdo se a gente parar pra pensar, né, a gente não consegue entrar num consenso. Religião, pessoas indo para religião, mas, cara, sempre se segurando mais na instituição religiosa do que na própria ideia que a religião propõe, né? Ou que deveria propor, né? Então, a gente vive um absurdo tremendo, né, cara? Então, não é algo absurdo pensar em um absurdo maior que isso, né, cara? Algo mais louco do que essa loucura insana que a gente tá vivendo. É interessante esse pensamento, né? Porque oh, não precisa nem ir para os acontecimentos recentes, né? Eu acho bizarro uma pessoa que passa a vida sem ficar assustado com por que a realidade é do jeito que ela é, né? E se você começa a pensar, né? Tipo, de onde que vem o mundo? Você dá de cara num paradoxo, né? Tipo, ou o mundo surgiu do nada, ou ele sempre existiu. E nenhuma dessas duas possibilidades é aceitável pela lógica, né? Então, tipo, o próprio fundamento do mundo é um paradoxo, cara. Por que que você tá tão apegado à lógica? E vocês falaram aí do id, né? Que é justamente isso das pessoas nessa sociedade elas estarem fechadas nelas próprias, né? Como o Philip K. Dick diria, elas se tornaram idiotas, né? Nós deixamos de valorizar o superego para valorizar cada vez mais o id e os conceitos mais baixos e egoístas da nossa psique, né? Ou seja, os heróis também foram sendo deixados de lado na nossa sociedade. E o El falou, né, que eles pensam em criar o homem das estrelas, né? E esse momento que eles criam, que eles desenham, né, o super-homem lá dentro da caverna, eu acho de um simbolismo muito fantástico, né? Porque evoca toda uma carga espiritual muito forte. É, tem as pinturas rupestres que elas tinham um caráter mágico e de iniciação, né? Assim como os hieróglifos que os egípcios faziam nas paredes, onde não havia distinção entre o que era escrito e desenhado e a realidade. O que era escrito e desenhado era uma realidade. E também tem os ícones e pinturas, né, que os cristãos colocavam nas catacumbas e nas catedrais. E aqui eles fazem o mesmo, através de um desenho. Eles dão forma
e vida a uma ideia, a essa ideia que é a maior ideia de todas, né? O Superman, o herói. E é muito interessante que os alienígenas chamem esse ato de resistência deles de crença mítica. Eles falam, a crença mítica está retornando, né? Que conecta esse ato deles de desenhar, de criar com isso, com os deuses, com os mitos, com a imaginação, né? E a arte, né? Tá tudo conectado aí. E, cara, como foi dito no Logosofia número 2, um vídeo que a gente tem aqui no canal, na HQ, eles também conseguem criar o Superman a partir da audiência, né? A audiência, quando a população ali, local, começa a acreditar. E cada vez mais que eles acreditam, mais o Superman vai se formando, né, cara? Cada vez mais a ideia se torna real. Então a gente vê aqui que a crença coletiva, com imaginação e esperança, ela não tem limite, né, cara? Então, tudo que o homem criou hoje, inicialmente era algo, uma ideia apenas, né, cara? A crença naquilo, o envolvimento, a dedicação, a meditação em cima daquilo, a ideia se espalhando, né, na mente das pessoas, tudo isso culminou para que a ideia se tornasse real. Tava falando do superego, né? Eu queria ler um trecho da HQ que mostra, eu acho que ilustra mais do que qualquer outro trecho o que é um herói, né? E o que é o Superman. Porque ele falando do superego, né? Está além do ego, né? Que é totalmente contrário da sociedade que não imagina, que só pensa em si mesmo, né? Não pensa além. Ele fala assim, ó, sem pensar em si mesmo, sem se preocupar com os perigos, sem momentos de hesitação, ele faz o que tem que ser feito. Ele é o Superman. E isso é totalmente contrário daquela sociedade, né? Super pacifista, né? Não são homens de verdade. O Superman, ele é mais do que um homem de verdade, porque ele não hesita, né? Ele tem o Virtus que eu falei lá no começo que eles querem tirar dos homens. E o El tá falando de acreditar, né? O Superman, ele se materializa, né, depois pela crença das pessoas. E tem uma história muito incrível de um autor chamado Alvin Schwartz. Ele escreveu quadrinhos e livros, entre eles o livro Um Profeta Improvável, uma memória metafísica do lendário escritor do Superman e Batman. Um livro muito legal. E ele conta que o Superman se apresentou pessoalmente para ele, num táxi em Nova York. E ele fala que o Superman é uma tulpa, ou forma pensamento, que vinha ganhando força e densidade ao longo dos anos e que começaram a atuar fisicamente na realidade, né? E isso é o que acontece nessa edição, né? Na Action Comics 554. O Superman e os heróis, eles voltam à realidade quando as pessoas começam a ter fé neles. Ele literalmente se materializa na frente deles. E lembrando, né? Ideias são espíritos, personagens são ideias. Ideias têm vontade própria, elas escolhem para quem surgir, e não o contrário. O Superman, ele apareceu para o Jerry Siegel e o Joe Shuster, tanto na vida real, né, real entre aspas, ele apareceu na mente deles, como nessa HQ, né, nos avatares deles ali, crianças. É interessante que nesse quadrinho, originalmente no mundo existia o Superman e todos os heróis, tá ligado? E aí quando os ETs vêm invadir, eles começam a invasão no passado, só que eles não veem os heróis, tá ligado? Eles só veem os homens das cavernas lá. E eles falam, pô, esse povo aí é violento, a gente não vai conseguir peitar eles. E aí eles falam, vamos plantar as pirâmides então, que é uma técnica antiga deles de eliminação da imaginação e da violência, tá ligado? Então eles plantam as pirâmides lá e o mundo se desenvolve assim com super-heróis, tá ligado? Eventualmente surgem os super-heróis. E aí tem um confronto do Superman contra um vilão lá.
que esse vilão usa a energia dessas pirâmides aí que os ETs plantaram. E aí, pra combater ele, Superman vai com um viajante do tempo lá, eles vão até a Aurora dos Tempos, onde ficava, tipo, a pirâmide que dava força pra todas as outras pirâmides, assim. Só que essas pirâmides, elas são uma armadilha, tá ligado? Quando elas são destruídas, elas explodem e acabam com o conceito heróico, basicamente. Elas criam, tipo, uma simulação, elas reconfiguram o tempo, tá ligado? Tanto que é dito que essa pirâmide bateria aí das outras, ela tava na fundação do mundo, basicamente. E aí o Superman volta lá, né? Destrói essa pirâmide sem saber dessa função dela. E aí a pirâmide explode e aí some com os heróis mesmo. E aí é o mundo onde começa o quadrinho. E é muito interessante essa coisa das pirâmides serem bombas, né? Dá para pensar na bomba nuclear, inclusive, que é um tropo que se repete muito em história de herói. A bomba nuclear como o oposto dos heróis. E a gente vê, por exemplo, o, o Jeffrey Cripple, falando sobre super-heróis e tal. Ele fala que a bomba nuclear matou o gênero de super-heróis e que o gênero só volta mais tarde com heróis radioativos, como se eles tivessem que, tipo evolução. A gente falou do Richard Dawkins, das ideias como seres biológicos não orgânicos, né? Mas que se comportam de forma biológica, se reproduzem e tal. É como se os heróis tivessem tido que evoluir ali para sobreviver, tá ligado? Então eles se tornaram não só resistentes à radiação, né, mas a fonte dos poderes dele virou a radiação, que é uma característica da ficção, né? Na realidade, a evolução real, isso nunca ocorreria, né? De um ser tirar poder da radiação. Mas enfim. E o próprio Isaac Asimov, que é um dos mais renomados escritores de ficção científica, ele disse também que a ficção científica morreu quando explodiu a bomba nuclear, porque a bomba nuclear já tinha sido prevista na ficção científica, e aí quando ela se tornou verdade, né, os escritores de ficção científica foram, tipo, começaram a ser considerados profetas respeitáveis, assim, e perderam a fagulha da imaginação, né, que fazia eles terem ideias doidas, assim. E é muito interessante também uma coisa que o Lamed estava falando mais cedo, que no nosso mundo isso ocorre de forma mais perversa, que no quadrinho simplesmente eles esqueceram, né, que existiu o super-herói algum dia. E no nosso mundo se cria um simulacro, né, dos heróis, tipo, você não interage com a ideia pura, por exemplo. Ele falou do Gorin no Show, do Arte da Guerra. Gorin no Show é até engraçado, né, que tá na capa, tipo, livro de business, e aí você vai ler e ele tá literalmente descrevendo golpes de espada, e você fica tipo, ok, como que eu vou enricar com isso aqui? E aí Mas, tipo, isso acontece, por exemplo, com interpretações políticas, tá ligado? A interpretação política de uma obra é um verniz muito poderoso, assim, que desvia a atenção das pessoas. E o El falou, né, do Logosofia 2, onde a gente fala de audiência, e ocorre um desvio de audiência aí, né, porque a pessoa pega uma ideia completamente transcendente, que é os heróis, né, um Superman, e aí ela vai lá e propaga uma interpretação política. Nisso já ocorre, tipo, um desvio, tipo, do céu vai pro inferno automaticamente, tá ligado? E a gente vê, por exemplo, tem um vídeo de um cara falando sobre androides sonham com ovelhas elétricas, né? Um livro do Philip K. Dick. E o androide, o que ele é nesse livro? Ele é basicamente um ser sem empatia, tá ligado? E, e aí nesse vídeo o cara tá falando assim como se os androides representassem minorias, tá ligado? Então, tipo,
as pessoas recentemente, né, modernamente, as pessoas leem as coisas já procurando a crítica social foda, né? Tem essa expressão. Tem uns malucos que jogam os quadrinhos na sarjeta, né? Cara, dá pra fazer um compilado de interpretações cagadas. O próprio Kamen Rider Black, né? Black Sun, que muita gente falou, é a visão do Ishinomori, tá ligado? E não, né? A verdade é que quando ele fazia androides e mutantes sofrendo, né? Por não se adaptar ao mundo, e as pessoas liam e falavam, né? As pessoas hoje, né, leem e falam, representa as minorias que não sofrem preconceito e tal. Mas o Shinomori, ele acreditava que tava para nascer uma geração diferente de pessoas, tá ligado? Que é o conceito de crianças índigo que a gente teve aqui no Brasil. Que são crianças, tipo, que nascem mais espiritualizadas, assim, e com alguma missão importante, tá ligado? Então é nessa linha aí. E aí você pega e interpreta de forma política, você mata o negócio, mano. E o Lamed falou também das navegações e de Tolkien. E é interessante, né? Porque Arda, o mundo de Tolkien, era um mundo plano, né? E quando os humanos tretam com os elfos, Deus faz o mundo ficar redondo, tá ligado? Como se fosse uma prisão mesmo. E aí isso se relaciona muito com a coisa da imaginação, né? Porque, porra, imagina você ser um cara no passado, onde o mar é um infinito de para você, o mar, mano, entrar no mar era um combate, né? Você tava combatendo aquela imensidão lá que quer te destruir, tá ligado? E você tá procurando algo grandioso. E hoje em dia, mano, a gente já sabe de tudo sobre. Tipo, eles procuravam ilhas mágicas, tem Atlântida, Mu, Rai Brasil, tem várias histórias, né? E aí isso tem a ver, tá ligado? Com o nosso mundo onde não tem nada pra ser descoberto mais, tá ligado? Tudo foi. Todos os lugares já foram estudados a de exaustão, tá ligado? Mano, É, a Terra fica redonda, né? Significa a magia, os mitos sendo expulsos do mundo, né? os próprios conceitos teológicos ficaram engessados. Escolástica decifrou Deus inúmeras vezes lá, os mecanismos internos de Deus ali, como se fosse uma máquina mesmo. E hoje em dia, por exemplo, a gente tem a convicção de que Deus é onipotente, onisciente, onipresente, e que nunca fez muito sentido isso, mas, tipo, é aquela coisa, né, de vestir a batina em Deus, e isso enrijece as ideias, né, como o El falou, né. É muito difícil de ter uma ideia nova. E, cara, as pessoas, elas não percebem que pensar Deus dessa forma, né? Faz com que ele se distancie das coisas e da própria humanidade, né? Como também os mitos, né? Então, assim como os mitos foram expulsos, a gente também acaba expulsando todo o divino, né? Das nossas vidas também. E outra coisa interessante é esses aliens no quadrinho. Eles, tipo, eles estão invadindo a Terra, né? Eles conquistaram vários mundos através dessa técnica de supressão da imaginação. Mas eles mesmos são completamente pacíficos, tá ligado? Eu Eles pensei não que a aparência deles ia ser mó assustadora, né? Porque mostrava só os tentáculos, né? Daí quando mostra a cara deles, eles são mó, mó fofinhos. Mano, e emendando aí com o que o Guilherme tava falando, né? Quando você tava falando das pessoas interpretar de uma forma política algo que tem outra intenção, que tem uma outra essência, eu interpretei dessa forma também, né? Quando aqui na HQ fala que é um mundo onde não havia mitologia, não havia heróis, não haviam guerras, né? Se a gente parar pra pensar nisso, a pessoa que pega uma história, um mito que tem uma essência, um significado maior e distorce isso, transforma isso tenta instrumentalizar isso politicamente, né? Tá encobrindo a verdade daquilo, né? Você tá encobrindo o verdadeiro significado daquilo. Então, você tá impedindo que essa ideia se movimente, se espalhe, né? Essa verdade se espalhe.
E isso impede essa verdadeira guerra de acontecer, né, cara? Uma guerra que os mitos traziam, que tinha muito mais a ver com é, lutar contra uma dualidade que existe dentro da gente e essa guerra heróica, né, do herói, da ascensão do homem como um guerreiro, né, um homem que tem um caminho a seguir, batalhas para enfrentar. Quando a gente fala de guerras aqui, a gente até pode, isso pode soar até um pouco meio estranho, né, porque a gente só conhece uma guerra covarde hoje em dia, uma guerra que o cara pode apertar um botão e matar milhares de pessoas, né? Ou que os líderes mandam as pessoas jovens para morrer, mas ele fica atrás de de uma mesinha. Exatamente, mano, não existe mais algo virtuoso nisso, né? Ao longo das décadas, esse espírito heróico que tá no homem, né? E que é aceso através do mito, ele foi se perdendo, né, cara? Então, a gente só tem algo muito superficial e algo muito politizado, né? Então, eu vejo que isso é uma forma plastificada da verdade, né? Tipo, é uma cópia da verdade, mas é um simulacro. Então, assim, mano, a gente tá sem heróis, a gente não tá vivendo guerras de verdade, não existe heróis de verdade hoje em dia, não existe mitos de verdade hoje em dia, embora a gente possa transformar o lixo, né, em algo novo, né, algo que realmente ele tenta passar, né, mas na mente das pessoas isso tá morto, né, tá plastificado, né. Na HQ O Inescrito, que nós já citamos no episódio de Spawn, número 10, né? No volume 5, nós vemos uma comparação entre Jesus, ou o Messias, e o Superman, né? Eu gostaria de ler um trecho dessa edição, que é o diálogo entre Pullman e Wilson Taylor. Abre aspas. Mas essa história me lembra outra época e de uma outra história. A Judéia de alguns milhares de anos atrás. Judéia. Sob o jugo dos romanos, exatamente. Um povo que nunca tinha perdido uma guerra e que de repente passou a tomar no rabo todo santo dia. São os desesperados, tales, e os marginalizados. O solo mais fértil em todo esse mundo de merda. E você sabe o que cresce nesse solo? Messias de Araque. Imagine um bebê num cesto, juncos ou uma manjedoura. Um lixo qualquer desse tipo. Mas tudo com uma roupagem nova. O cesto de juncos transformado num disco voador. O bebê num alienígena. Assim que essa merda toda entrar no sistema, vai ser preciso suor e sangue para limpar a sujeira. Fecha aspas. E esse trecho ele se encaixa muito com essa HQ, né? E com a história do Superman, né? A essência do Superman. Que além dessa incrível relação que tem entre essas duas entidades, né? Jesus e Superman, que nós vemos aqui nesse trecho e na Action Comics 554, o Superman ele encarna a esperança de um povo que está fraco e marginalizado, né? Que é que é o mundo que a gente vê, né, sendo dominado por esses alienígenas andrianos aqui. E o Superman ele nasce para se opor a isso, né? Nós temos esse povo refém, né, que é citado aqui, que são judeus, né, refém dos romanos, e Jesus, nesse caso, né, seria a representação disso, né? E é muito foda essa relação. E é dito que vai ser preciso muito suor e sangue, né, para limpar a sujeira assim que essa merda toda entrar no sistema. Ou seja, o Parece mal até que teme. parece até que é os aliens falando, né? Dessa HQ. Exatamente, cara. É por isso que se relaciona tanto, né? E ele fala que o mal teme que as pessoas acreditem no Superman, pois ele é a melhor ideia possível, né? Ele é o Ubermensch, o homem que está além do homem, né? O homem que transborda,
que transborda a divindade. E por isso que ele se relaciona tanto com Jesus também, né? Que é a representação disso. Na capa dessa HQ, né, 554, Action Comics, você tem uma frase que já denuncia, assim, grande parte digamos assim, que o eixo da história, né? Porque você tem meio que um subtítulo, assim, se o Superman não existisse, alguém, alguém deveria criá-lo, sabe? Uma coisa assim. Essa ideia, né, ela é muito, muito foda essa ideia, ela já diz... Ela poderia poupar explicações, eu vou falar um pouco sobre ela, por quê? Porque ela não é só dessa HQ. Você encontra ela surgindo em dois momentos, que, pelo menos que eu possa dizer, fora outros que eu não tenha encontrado ainda, mas são duas outras HQs extremamente famosas, diferente dessa. Primeiro eu vou começar com o que menos se relaciona com o Superman, mas que a ideia é essa. Em Prometeia, do Alan Moore, você tem uma frase que parece mais de um momento. Se ela não existisse, ela deveria ser criada. Alguém deveria criá-la, né? Falando da Prometeia. E outra que é diretamente relacionada é a Superman All-Star, né? Do Grant Morrison com Frank Quitely, que, bom, essa é super famosa, super mainstream, e não é à toa, né? Porque ela é tecnicamente muito, muito boa, a gente vai falar dela aqui especialmente ainda, mas eu queria falar de uma coisa que surge, porque o Superman tá num momento que ele tá questionando como seria o mundo sem ele. Porque tem uma trama lá, né, ele tá pra morrer, e claro, a gente sabe que o Superman não, né, se quando a HQ chamava Mortes do Superman ele não morreu, imagine essa, né? Que a capa é mó esperançosa. Mas eu acho que vai morrer. Aí o que acontece? Ele tá observando um universo em miniatura, tipo um universo em escala quântica, uma coisa assim, né? O Superman ele tem aquela supervisão. Ainda mais quando é o Grant Morrison que escreve. Ele costuma ter poderes mais legais ainda. Mais próximos da Era de Prata, só que com um certo bom senso. E ele tá observando esse universo em miniatura, em que ele mesmo, isso é muito interessante, vai prestando atenção. Ele mesmo cria as condições para a vida na Terra, nesta versão minúscula da Terra. Então ele cria o quê? O Sol, num planeta num sistema que ele viu, ele cria um Sol coloca energia suficiente para que a criação aconteça. E aí esse mundo começa a evoluir, né? A vida naquele planeta, como é quântico, então é milésimos de segundo, né? E a HQ vai mostrando milésimos de segundo da evolução daquela Terra. E é a nossa Terra. Isso é muito curioso. É a nossa Terra, né? E o Grant Morrison, você conhecendo a experiência que ele teve, tem coisa ali, né? Como eu disse, a gente vai falar disso depois, em outro momento, para poder falar mais com detalhes. Mas acontece o quê? Eles questionam se não tivesse o Superman, né? Como seria o mundo? E aí tá lá esse mundo que é o nosso. Não existem heróis, não existe nada. Surge religião, surge filosofia, aparece o Nietzsche falando, eu vos anuncio o super-homem, assim falou Zaratustra. E, de repente, avança o tempo, tem duas pessoas conversando. É, essa ideia vai ser muito boa, terceira tentativa, agora vai, não sei o quê. É, basicamente, o Jerry Siegel e o Joe Shuster criando o Superman. Então, assim, se o Superman não existisse, deveríamos criá-lo. E outra resposta possível é: se o Superman não existisse, ele seria necessariamente criado. É necessário. Ao ponto de que, nesse quadrinho do Superman All-Star, né, você tem até um outro ponto de vista da coisa, que era o próprio Superman. Que tá ali basicamente como o deus daquele universo. Então, assim, é como a gente consegue imaginar que, independentemente de Deus existir, ou dos mitos existirem, ou da magia, ou do fair existir, de tudo isso existir, é questionável, porque de onde vêm essas ideias, né? Mas vamos supor que elas não existissem. Necessariamente elas viriam a existir, porque o ser humano daria um jeito de criá-las, daria um jeito de encontrá-las. E assim como no quadrinho Action Comics 554, eles criam aquilo que sempre existiu, é exatamente assim com o nosso mundo. Essa é uma mensagem que, cara, não é pra você ler essa HQ
E essas outras que eu tô citando, que a gente traz aqui, né, falando até num plano aqui geral do canal todo, interagir com a ficção e falar, é um mundo paralelo. Entendo quanto isso é o nosso mundo, em vários níveis. Ensinando como resolver o nosso, como sendo uma versão que a gente pode trazer para o nosso. Então, a realidade que mostra essa HQ é a nossa. De que, não existindo, é nossa obrigação cumprir o destino que é esse Deus que sempre existiu, nos conduzindo para a criação dele mesmo. Né? Isso aqui é um assunto que a gente poderia expandir infinitamente, mas vou me reter aqui para Cara, o conceito principal do que eu ia falar, eu já falei. na sua fala, você falou do Nietzsche, né? Anunciando o super-homem. Que o Grant Morrison coloca o Nietzsche lá, né? E, tipo, essa comparação do super-homem de Nietzsche com o Superman enfurece os tradicionalistas, tá ligado? Que eles falam, não tem nada a ver, isso aí é viagem. Cara, isso é Mas, engraçado, né? Isso é justamente o sinal da doença, né? então, e tipo, o Superman, ele tem tudo, né? Que o super-homem deveria ter. E aí, o que que os tradicionalistas, qual que é o objetivo deles, né? Eles querem resgatar os valores da tradição, que seria tipo um mundo antigo, né? Só que, tipo, a verdade do nosso mundo é como nesse quadrinho 554. O passado, não importa o quão longe você for pro passado, você não vai reencontrar os valores transcendentais, digamos assim, do super-homem. Porque a sociedade, o nosso mundo é uma simulação, tá ligado? Desde o início do tempo. E aí, o passado ideal que a gente deve retornar é o passado mítico, mitológico, que não tem tempo. Ele é antes do tempo, tá ligado? Exatamente como nesse quadrinho. Então, aí, quando você vê um Superman, por exemplo, é muito interessante, porque nesse quadrinho eles desenham o Superman, tiraram da cabeça, inventaram. E na verdade ele existia antes. Então, a gente vê a imaginação com essa função de restaurar a coisa ideal, né? A coisa como ela deveria ser. Tem um vídeo que eu assisti de um físico. É um moleque físico, bem jovem, assim. E ele estava falando sobre entropia, né? E ele fala assim: quando você vê um copo quebrado, tipo assim, ele fala, é muito fácil imaginar um copo inteiro, tá ligado? Um copo de vidro. Só que o copo quebrado, tipo, você consegue imaginar um copo quebrado, mas não da forma como ele se quebraria de verdade, tá ligado? E quando você vê um. Suponhamos assim que o copo seja o mundo. E a queda aconteceu, o copo caiu da mesa, teve a queda e o copo quebrou em milhões de pedacinhos. O que os tradicionalistas têm tentado fazer é ir juntando cada pedacinho, colar e refazer o copo, tá ligado? Obviamente isso não vai dar certo, mesmo que ele consiga colar tudo, não vai ser o copo, vai ser um copo todo colado, tá ligado? Totalmente disfuncional. E a verdade é que através da imaginação você consegue olhar pro copo todo quebrado no chão e saber exatamente como ele era. E é isso que os artistas fazem, mano. O Superman, o cara olhou pro ser humano e falou, isso aí é paia, né, mano? E ele foi lá e desenhou o humano perfeito, né? Que é o super-homem, Superman. Você vê que os artistas, os desenhistas, você sempre desenha a coisa da forma mais ideal possível, tá ligado? O natural é você desenhar a pessoa, tipo, no ápice da saúde, tá ligado? No ápice da força, no ápice da beleza. É o caminho natural para um artista, tá ligado? Então, de forma muito concreta, a imaginação, ela resgata tudo que foi perdido no mundo, tá ligado? Ela tem esse poder de olhar pro copo quebrado e saber exatamente como ele deveria ser, digamos assim. Cara, eu acho muito foda isso que você tá falando. Eu lembrei de uma parada, né? E me fez pensar numa coisa aqui nova. Que é duas coisas, na verdade. Primeiro que você falou da porcelana, né? Eu queria comentar essa parada da porcelana. Da porcelana não, do copo quebrado. Que eu lembrei de uma coisa que envolve porcelana, né? Não, você não falou de porcelana. Que é o... Eu até pesquisei aqui que eu não lembrava o nome. É kintsugi, que é uma arte japonesa de restaurar, né? De restaurar porcelanas quebradas, né? Isso é muito, muito foda, porque tem tudo a ver com o que você estava falando, né? Em que sentido, né? Eles criam uma coisa nova,
né? Eles colocam ouro, colocam um material precioso entre os cacos e se torna uma nova coisa. E a gente consegue fazer aí pegar isso como metáfora, né? E ver como reparar as coisas, a civilização, o homem, não tem como você juntar e colar com qualquer coisa. Você cria uma coisa nova, e nesse sentido aqui, né, eu acho interessante fazer uma analogia com a coisa do dourado, né? O dourado sempre foi ligado ao, ao celeste, ao solar, né? Aí você já pensa um Superman, ao imperador, né? Ligado de origem divina, Amaterasu. Então você consegue fazer várias relações com isso, né? A imaginação sendo a única coisa capaz de consertar essa porcelana quebrada, né? Eu achei, sei lá. Tinha que Então, ser japonês, inclusive. tinha que ser. E outra parada que eu lembrei é do Frank Frazetta, que é aquele artista muito famoso pelas artes do Conan e várias capas de pulp aí. Quem conhece, conhece, né? O cara é incrível. E uma coisa que eu lembrei, né? Além dele desenhar o homem ideal sempre, né? Eles sempre são guerreiros incríveis e às vezes músculos inalcançáveis, né? Ele desenhou mais definição do que o Schwarzenegger com 20 anos, né? No Conan dele, e ainda assim era um Conan mais velho, com o rosto marcado. É uma coisa que só existe na ideia, no nosso mundo, né? O cara que ao mesmo tempo ele é totalmente experiente e ao mesmo tempo o ápice do físico. E outra coisa, que é o que realmente eu estava pensando em dizer, é que essa parada, né, de você desenhar o ideal, que você falou, me lembra, por exemplo, uma coisa que foi muito foda que eu descobri do Frazetta, é que se você observa as artes dele, né, ele faz muita mulher sensual, com sem roupa, muitas vezes, né, várias nudezes e tal. E você tem algumas artes de mulheres guerreiras também e tal. Tipo, coisas no mesmo sentido que eu falei do Conan, do guerreiro, né? Mulheres num sentido ideal, no máximo de força, coragem, feiticeiras, né? Mulheres deitadas com tigre, né? Aquela coisa assim, né? Tipo, tem vários sentidos isso aí. E se você olha o rosto das mulheres deles, não importa o traço que ele coloque, o rosto delas tem um padrão. E ele comentou uma vez, né? Porque eu não consigo fazer uma mulher se ela não tiver uma coisa especial que eu gosto no rosto. Cara, é o rosto da esposa dele, cara. Se você olha para a esposa dele, ela tem vários dos traços, dos principais traços que ele colocou nas mulheres ideais que ele pintava. Quando ele tava colocando aquilo que ele amava, era a esposa dele, mas ele tava meio que redimindo aquilo, ele tava levando pro máximo da perfeição, pro mais terrível ou divino possível, entendeu? E a esposa dele tava envelhecendo com ele, mas ele eternizou o rosto que ele amava ali, né, das esposas, ali, cara. Então, enfim, cara, isso tudo que a gente tá falando, né? A raiz de tudo isso é a transcendência do homem está na imaginação, né? Para todos os sentidos, fisicamente, de o que te move, o que pode te tornar forte, capaz de resistir, quanto mais transcendente mesmo, mais espiritual. A imaginação é o que une as duas coisas, né? Eu tinha falado mais cedo, né? Eu queria ter complementado isso que eu falei da navegação como um combate, tá ligado? Os homens iam ao mar e era tipo se jogar na incerteza, tá ligado? Em busca de algo grandioso. E tipo, é muito fácil você comparar a coisa da navegação com a própria criação artística, tá ligado? Você enfrentar uma página em branco para você criar algo grandioso, ou pelo menos tentar, né? Tem essa relação toda, tá ligado? Porque, bom, o artista sabe, né, que a página em branco, ao mesmo tempo que você ama, né, você odeia, né, porque você tem que brigar com aquilo para conseguir criar alguma coisa. E aí, tipo, o artista, ele sempre tá combatendo algo, mesmo que seja a dureza dos fatos. É o combate do Tolkien, né? O Tolkien fala que a imaginação, as histórias servem para você combater o fato. E
E ele fala, né, do evangelho como a grande catástrofe da humanidade, justamente porque ele combate a morte, né? E muita gente fala que a arte existe como uma forma do ser humano prolongar a vida dele, né? Deixar um legado e tal. E, tipo, tem uma verdade nisso, né? Mas o desejo do ser humano mesmo é derrotar a morte de forma literal, né? E nesse quadrinho, ele dá uma dica disso, que os ETs, esses ETs, eles vêm e eles parece que eles estão matando todo mundo, né? Mas quando o Superman aparece e peita os ET, você percebe que eles não matavam, eles estavam só, tipo, abduzindo as pessoas e guardando lá no, dentro da nave. Inclusive, eu acho que eu já comentei em algum vídeo sobre um livro do Carlos Castaneda, que tem o conceito dos voadores, que são seres que eles se alimentam da humanidade, mas eles se alimentam fala de uma aura, as auras do ser humano, uma espécie de uma energia espiritual. E fala que o método de caça deles é dando para a humanidade uma mente como a deles, que eles são covardes e eles estão extremamente sempre com medo de perder a fonte de alimento deles, tá ligado? Sempre aterrorizados com isso, tomando toda medida para que isso não aconteça, tá ligado? E esses ETs aí, esses voadores no livro do Carlos Castaneda, falam que o que eles drenam do ser humano tem especialmente nas crianças, tá ligado? Eles tiram e deixam só o suficiente para a pessoa ficar viva disso. E dá para pensar facilmente que é a imaginação que eles drenam, né? E essa coisa deles darem ao humano uma mente como a deles, como o método mais engenhoso possível de caça. É exatamente o que acontece nesse quadrinho 554. Muito Porque você foda. percebe que quando ele confronta os ETs, você vê que eles são completamente pacifistas, os ETs. Eles literalmente não podem entrar, cometer atos de violência. Então é isso que eles estavam, tipo, plantando na mente humana, para que eles pudessem conquistar o planeta. É literalmente a mesma coisa, tá ligado? Então é extremamente foda esse conceito. E, tipo, pra pessoa que estiver ouvindo e ficar assim. E estiver ouvindo, não, que viu, não esse, mas o devocional Salve Kalel, que a gente gravou, pode não ter entendido, né? E essa HQ e essa live e outros vídeos nossos que estão falando dessa questão da imaginação como realidade, estão explicando o que a gente está fazendo, né? Uma fala aqui do. Assim, dentro da própria HQ, né, isso acontece de forma explícita, né? Que o conjunto da fé das pessoas naquela última esperança, isso é importante, elas não tinham mais nada o que acreditar, né? Elas não tinham divisores de audiência, falando aí do Logo Sofia. Então, enfim, elas criam, juntando ali com os meninos, né? Eles fazem um cosplay, né? Um contexto hoje é diferente, mas a gente tem em potencial o culto aos novos deuses, aos novos heróis, né? Aí latente aí na juventude, fazendo cosplay, não sei o quê. E aí, tipo, quando eles conseguem, né? Eu vou ler aqui porque tá muito bem escrito isso aqui, cara. Acredite no Superman e tal, não sei o quê. Aí ele chega, né? Talvez seja só a imaginação deles, mas a luz celeste toma a forma de um homem. Isso não pode ser real. Quanto mais eles acreditam, mais eles esperam. Quanto mais eles sabem que este super-homem é real, mais real ele se torna. Isso é a coisa das histórias e dos contos de fada. A coisa nasce da esperança e imaginação. Essa é a tal coisa que os sonhos podem criar. Agora, independente, cara, se o artista que fez isso aqui, o Marvel Wolfman, acredita nisso para a vida dele ou não, é independente. Isso aqui é um evangelho, cara. Cara, eu acredito que no final dessa HQ ele mostre que a real intenção deles era essa mesmo. Que no final aqui tem dois escritores e eles estão conversando, né? Um deles está querendo ter uma ideia nova e
e um fala pro outro assim, eu não tive uma boa ideia para um personagem de revista em quadrinho há meses, né? Como nós podemos competir com alguém tão bom quanto aqueles super-heróis da vida Super-heróis real? reais, né? Enfim, daí fala como Superman, Batman ou Mulher Maravilha. E, e daí o outro responde, sempre há esperança, Joseph. Agora eu tive uma ideia. Olhe, o que você acha? Ele, uau, de repente eu tive uma ideia também. Ele será magnífico. Ouça, aqui está o que nós vamos fazer. Essa será a nossa ideia, a mais brilhante de todas. Eu interpretei como se eles tivessem. Então, eles não mostram, mas é como se fosse a ideia que o quadrinho, que esse capítulo propõe, né? Que, tipo, é um herói criado nessa realidade para salvar a humanidade. Tipo, é como se a ideia do quadrinho fosse a ideia dos dois escritores no final, né? Então, considerando toda a trajetória dos caras, né? A participação, a criação da Crise nas Infinitas Terras, enfim, cara, eu acho que não foi assim, vamos só fazer uma história. Os caras sabem o que eles estão fazendo. E ainda fizeram de uma forma muito grandiosa, né? Porque é uma é um capítulo muito didático, né? Muito simples, né? É algo que tem uma profundidade muito grande, mas que é apresentado de uma forma muito divertida aí. Cara, é muito foda, né? A gente pensar nesse final que ele literalmente a realidade se reconfigura, né? Que você tem, tipo, eles estão numa sociedade completamente diferente e eles vão para uma outra realidade que no caso do quadrinho, sendo um quadrinho da DC, é tipo a nossa linha, né, do tempo. O mundo foi o que a gente conhece, fundação dos Estados Unidos e tudo mais. E só que com os heróis, né? E eu acho muito interessante pensar isso, né? Porque além da morte ser revertida, as pessoas que foram, claro, né? Isso aí a gente tá tirando como uma coisa para se destacar mesmo. Mas, queira ou não, isso acontece na HQ, só que só em relação às pessoas abduzidas, né? Outra parada é isso, né? O Superman, na verdade, sempre existiu e voltam a existir os heróis que vieram depois do Superman. E até que ponto nós estamos nessa realidade, em que o tempo foi interpolado por outro? Em que a linha da história que a gente conhece é uma linha espúria, falsa. Isso é o que acontece. Isso é o que o Philip K. Dick ensina pra gente, né? Philip K. Dick check, né? Faltou dizer. É uma coisa que o Philip K. Dick traz Já citei e... Felipe K. Dick antes, hein? Aí você... Olha, eu não vou nem falar nada, meu amigo. Faz mal, não. Porque o cheque foi First. antes, mano. Não podia perder. First. Mano, não, mas tá certo. Você tem que reivindicar. Eu falei como se tivesse sido eu. Eu não lembrava que você tinha falado do Philip K. Dick, cara. Não se surpreendam se eu acabar tendo sido o primeiro a citar, hein? Oh, não. Pronto, pronto. Agora pronto. Posso terminar com uma história da infância? Oxe, manda aí. Que o Lamed tinha falado. Mano, lá no começo, ele falou que a falta de imaginação das pessoas nesse quadrinho é caricata. E eu acho que não, mano. Eu acho que já tá assim, tá ligado? Porque o que acontece aí? Simplesmente os caras estão sendo invadidos por ET e eles não conseguem pensar em nada, tá ligado? Pra contra-atacar. Eles falam só: não, os bichos são muito fortes. Já era, tá ligado? E fica lá paradão. Aí tem isso que quando eu era criança, tava jogando bola, mano. E nós tava tomando um arpau, meu time. E aí eu bolei uma estratégia, assim, tá ligado? De não, forma um bloco de gente, assim. Aí uma pessoa no meio com a bola. Enfim, uma viagem, né? Mas nós tava perdendo, né? Aí eu contei isso pro time. Aí a resposta foi: mano, não é Super 11, não. E aí é engraçado, né? Porque, enfim, provavelmente a gente ia perder de qualquer jeito, né? Mas ninguém falou uma estratégia melhor, tá ligado? E nós só perdeu mesmo. Então, tipo,
não tem, não tem, o futebol ele tem o jeito normal, né, de jogar com as posições e tal. E ninguém tem coragem, mano, de sair da casinha ali e pensar em alguma ideia diferente, assim. Enfim, então, Literalmente, né, cara, falando de futebol, né, é interessante isso, que a imaginação, se você, quando a gente faz essa relação com a coragem também, é basicamente o que acontece quando o cara pega e dispara. Hoje em dia já é regra, né, tem um cara para essa função, mas era sempre, pô, caramba, o cara pegou a bola, driblou não sei quantas pessoas e foi lá e fez gol, né? No fim das contas é isso, é essa atitude de mudança em vez de ficar só na defensiva, criar uma coisa nova, né? Isso tá ali também, né? Na raiz da coisa. E muito foda, né? Talvez perdesse de qualquer jeito, mas se ninguém teve outra ideia, né? Podia ter tentado, né? Quem sabe tinha, só pela confusão mental, causado uma vitória. então. Então, pessoal, nossa conversa vai ficando por aqui, né? Se a gente, se a gente deixar, a gente fala um dia inteiro de todos os temas que isso pode envolver, né? Mas a gente também tem que poupar aí para os próximos, para outros vídeos, né? E o foda é que a Muita gente coisa. sempre acaba relacionando tudo no final, né? Exato, porra, não, e isso acontece muito, né? A gente lembra de outros vídeos. Então, fica a recomendação em você que chegou até aqui, se liga nos outros canais, nos outros materiais que a gente está lançando no canal e coisas que virão também, porque muita coisa que a gente está falando já foi falada em outros momentos e vai ser falada, ou vai ser falada à frente, complementarmente, ou realmente falando, a gente vai trazer um material extenso sobre o assunto, então fica ligado aí, ativa o sininho aí, né? E, bom, é isso, então a gente fica por aqui mais essa conversa, mais esse Golden Pill. Valeu aí pro pessoal que chegou até aqui. Nova Gênesis agradece a audiência. Não esquece de deixar um comentário, né? Curtir o vídeo. Dá curtida ou um dislike, se você discorda, mas daí você também comenta aí, né? Os pontos que você discorda e a gente pode conversar aí civilizadamente sobre o assunto. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e, como eu já disse, ativa o sino das notificações para receber tudo que sair. E é isso. Até mais, até o próximo vídeo.